Vivemos em uma época onde tudo acontece rápido demais. Mal abrimos os olhos de manhã e já somos bombardeados por notificações, cobranças, expectativas, comparações. A mente não para, o coração acelera e, inevitavelmente, vem a ansiedade. Parece que o mundo inteiro se tornou uma fábrica de preocupações. E nós, peças sobrecarregadas, tentando dar conta de tudo. Notícias tristes, crises globais, desafios pessoais. É muita coisa para carregar nos ombros. Mas, e se eu te dissesse que essa luta interna que vivemos hoje já era conhecida há 2000 anos? E mais, que Jesus falou exatamente sobre isso. Antes da gente continuar, vale entender o que é afinal essa tal de ansiedade que tanta gente sente, mas poucos sabem realmente explicar. Ansiedade não é só aquele nervosismo antes de uma prova ou a expectativa por uma resposta importante. Tecnicamente, ela é uma resposta natural do corpo diante de uma situação percebida como ameaça ou desafio. É como se a mente ativasse um modo de alerta para nos preparar para algo que pode dar errado. Um pouco de ansiedade, aliás, é até saudável. Ajuda a manter o foco, a atenção, a motivação. O problema começa quando esse alerta nunca desliga. A ansiedade se torna um transtorno quando passa a ser constante, intensa e desproporcional. Quando ela paralisa, sufoca, tira o sono, causa sintomas físicos, como coração acelerado, falta de ar, tensão muscular e até crises de pânico. É como viver com o corpo no presente, mas a mente sempre presa no futuro, tentando prever, controlar, evitar catástrofes que quase nunca acontecem, mas que parecem extremamente reais naquele momento. E é justamente por isso que o ensinamento de Jesus sobre não andar ansioso vai tão fundo. Ele não está falando só com quem está um pouco preocupado com o que vai comer ou vestir. Ele está alcançando quem vive em estado de vigilância constante, com a alma cansada de tentar dar conta de tudo sozinho. Sim, Jesus, e não de forma abstrata ou distante. Ele falou sobre o que a gente sente quando deita a cabeça no travesseiro e não consegue desligar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele oferece uma resposta surpreendentemente simples e profundamente transformadora. Jesus começa dizendo: não se preocupem com a sua vida, com o que vão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vão vestir. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. E então, ele aponta para algo que está por toda parte, mas que poucos realmente notam: os pássaros. Olhe para os pássaros, ele diz. Eles não plantam, não colhem, não armazenam mantimentos em celeiros. E mesmo assim, estão sempre alimentados. E aí Jesus joga a pergunta que desmonta nossa ansiedade. Vocês não valem muito mais do que eles? É uma lição de confiança. Não aquela confiança cega ou ingênua, mas uma fé sólida de que existe um Deus que cuida, não só dos detalhes invisíveis do mundo natural, mas principalmente de cada pessoa. Esse ensinamento é poderoso justamente por ser tão simples. Jesus não usou grandes teorias ou conceitos difíceis. Ele olhou para a natureza, algo que todos ao seu redor conseguiam ver, e extraiu uma verdade que toca direto o coração. Se Deus alimenta os pássaros que não fazem planos, contas, nem se estressam com o futuro, por que você acha que ele não cuidaria de você? Mas calma, não significa que Jesus está dizendo para a gente ser passivo ou viver sem responsabilidade. Os pássaros, mesmo não se preocupando, estão sempre em movimento. Eles voam, constroem ninhos, buscam alimento. A diferença é que fazem tudo isso sem carregar o peso da ansiedade. Trabalham, mas descansam em uma confiança instintiva de que serão supridos. E esse é o convite de Jesus. Viva com responsabilidade, sim, mas sem a inquietação que te rouba a paz. Jesus vai além. Ele diz que a preocupação não resolve nada. Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma única hora à sua vida. E aqui ele acerta em cheio. A ansiedade rouba tempo, energia, saúde, mas não acrescenta nada. Pelo contrário, é um fardo que nos paralisa, nos desgasta. Ele continua e agora fala sobre as flores do campo. Elas não costuram, não se vestem, e mesmo assim, são mais belas do que o rei Salomão, com toda a sua riqueza. Se Deus veste assim a grama do campo, que hoje existe e amanhã é queimada, será que ele não vestirá você também? O problema é que muitas vezes nos preocupamos porque esquecemos quem somos e esquecemos quem Deus é. Quando Jesus diz "vocês de pouca fé", não é uma bronca vazia, é um lamento. Ele está dizendo: vocês não perceberam ainda o quanto são amados. A fé pequena não é só uma dúvida inocente, é algo que fere, porque revela o quanto nos desconectamos de quem nos criou. Ele não para por aí. Jesus continua e nos diz o que realmente importa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse é o ponto central. A questão não é viver sem direção, mas saber o que deve vir primeiro. O reino de Deus não é apenas uma prioridade entre outras. É o alicerce, o eixo. Quando colocamos, entre outras, é o alicerce, o eixo. Quando colocamos Deus no centro, as outras coisas se encaixam. O trabalho, os relacionamentos, o futuro, tudo ganha outro peso quando não é mais o foco da nossa obsessão. E é curioso perceber como esse ensinamento veio em um tempo muito mais instável do que o nosso. Jesus falou isso num contexto de pobreza extrema, sob o domínio do Império Romano. O povo judeu era explorado por impostos altíssimos, vivia com medo da repressão política e, além disso, carregava um fardo espiritual pesado, a cobrança de líderes religiosos que impunham leis sobre leis. Viver com fé naquele tempo era, sim, um ato de resistência. Então, quando Jesus fala que não devemos nos preocupar, ele não está falando para uma plateia rica e segura. Ele está falando para gente que vivia o hoje, sem saber se teria comida amanhã. E ainda assim, ele diz: confiem. E no final desse discurso, Jesus fecha com uma frase que é quase um alívio imediato. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É como se ele dissesse: viva um dia de cada vez. Não é errado planejar, sonhar, se preparar. Mas quando o amanhã vira uma prisão, o hoje se perde. E o presente é o único tempo onde podemos realmente viver com Deus. A Bíblia é clara ao dizer que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5, 7. Porque ele cuida de nós. Essa ação de lançar não é passiva. Exige intencionalidade, exige fé, exige vulnerabilidade. E aqui está um ponto crucial. Orar não anula a dor, mas convida Deus para dentro dela. É nesse lugar de comunhão sincera, mesmo em meio ao caos mental, que começamos a perceber que não estamos sós. Mas junto com a oração, também precisamos lembrar. Deus age de muitas formas, e uma delas é por meio da medicina. Buscar ajuda profissional, conversar com um psicólogo, seguir um tratamento orientado por um psiquiatra, se necessário, não é falta de fé. É sabedoria, é cuidado, é também um ato espiritual, porque é reconhecer que precisamos de ajuda. Infelizmente, por muito tempo, muita gente dentro da igreja ouviu que ansiedade era falta de oração, falta de intimidade com Deus, e isso só gerou mais culpa em quem já estava sofrendo. Mas não é isso que Jesus ensina. Quando ele diz, não andeis ansiosos, ele não está apontando o dedo, ele está estendendo a mão. Tratar a ansiedade com oração e auxílio médico não é caminhar em duas direções diferentes, é andar com o corpo e a alma na mesma direção, rumo à cura. Porque Deus pode nos dar paz instantânea, mas também pode nos dar paz no processo. E as duas coisas são milagre. Então, se você está sufocado pela ansiedade, tentando controlar o que não pode, tentando prever o que ainda não aconteceu, talvez esteja na hora de parar, respirar,
olhar os pássaros, olhar as flores e lembrar que há um Deus que cuida de você com um amor que você ainda nem consegue dimensionar. Confie, trabalhe, mas não se preocupe. Você vale muito mais do que imagina. Além disso, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui no canal Histórias Bíblicas Brasil. Que Deus te abençoe.